Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Fala rapaziada, beleza? Sou eu, Marcos Bacana, do canal Acima de Tudo Rubro Negro. No vídeo de hoje iremos falar sobre o empate entre Flamengo e Goiás e muito mais. Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe aquele like bacana. Galera, então antes de começar a falar do jogo de ontem, eu vou fazer uma pergunta à nação, a tropa de bacanas. Vocês acham que o Mengão ainda tem chance de ganhar esse campeonato? Eu acredito que sim. E vocês? Coloquem aí nos comentários, seria importante saber a opinião de vocês. Galera, então vamos começar a falar do jogo de ontem. O Flamengo ontem fez uma partida razoável, para não dizer ruim. O Flamengo iniciou a partida com a seguinte formação, né? Para quem não assistiu o jogo todo, né? Eu vou passar aqui para vocês qual foi o time que iniciou a partida. O Flamengo começou com o Santos no gol, na lateral direito Mateuzinho, na esquerda Ayrton Lucas, o miolo de zaga titular Davi Luiz e Léo Pereira, os dois cabeças de área Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro formando meio campo junto com o Vitor Hugo. Seria um quarteto ali no meio campo. Na frente Cebolinha e Marinho. Na prática foi um pouco diferente. O Flamengo jogou num 4-3-3. Vitor Hugo fazia verde centroavante. Mas o Flamengo infelizmente não fez uma partida boa. Fez uma partida regular, como eu falei, né, para não dizer ruim. O Flamengo com muita lentidão, os toques desnecessários, girava a bola com uma lentidão irritante, vamos dizer assim. Não acelerava o jogo na hora que tinha que acelerar. E alguns jogadores muito abaixo da sua expectativa. Marinho e Cebolinha ainda não jogaram um bom futebol que levaram ao Flamengo. Principalmente Cebolinha. Tudo bem que ele chegou agora há pouco mais de 2 meses no Flamengo, mas ele não consegue evoluir seu futebol. Você vê que o futebol dele parece que estagnou. Ele parece que está sem força, sem tempo de bola, sem a velocidade que fez sucesso no Grêmio e na seleção brasileira. É um jogador que está deixando a desejar. Assim como o Marinho. O Marinho também toma as decisões erradas. Na hora que é para chutar, ele toca. Na hora de tocar, ele chuta. Enfim, é um jogador também que ainda não caiu na graça da torcida. Tivemos exemplos mais recentes, tipo o Michel, que no primeiro ano também não foi bem no Flamengo. Depois, no ano seguinte, virou sensação. Espero que ocorra a mesma coisa com o Cebolinha e com o Marinho, que possa, para o próximo ano, eles tenham um desempenho melhor. Mesmo acreditando que eles ainda possam contribuir de alguma maneira esse ano para o Mengão. O Vidal também não fez uma boa partida, apesar de não ter errado nenhum passe, mas não deu nenhum passe decisivo, não foi aquele jogador com toque refinado que apareceu nos primeiros jogos, principalmente quando ele entra no segundo tempo. Parece que ele fica lá fora, vê o jogo do jeito que está acontecendo, literalmente, e quando entra coloca em prática tudo que ele olhou de fora, né? O jogo da maneira que ele viu lá de fora. Quando ele está jogando, ele não está tendo o rendimento que todo mundo espera. Não é que tenha jogado mal, mas não fez o diferente, né? Não foi o jogador que poderia desequilibrar. Everton Ribeiro, mesmo passando mal, né? Depois do jogo nós ficamos sabendo que ele teve uma indisposição antes do jogo, fez uma boa partida, o melhor jogador do Flamengo. Mas o Flamengo deixou muito a desejar. Aliás, não só nesse jogo, né? No jogo passado também contra o Ceará, o Flamengo não foi bem, apesar de ter perdido mais oportunidades do que ontem. Falando um pouquinho do campeonato, como eu falei, eu acredito ainda que o Flamengo possa ser campeão. Faltam 12 rodadas, nós estamos 9 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras é um time bem equilibrado, dificilmente perde o jogo, mas tudo pode acontecer, é futebol. Mas muitos na imprensa dizem que o Paulo Souza atrapalhou o Flamengo, deixou o Flamengo na 14ª posição, e de fato é verdade. Mas só que da mesma forma que ele deixou a gente 14º, ele deixou alguns pontos com a gente. Só a nível de comparação, misturando um campeonato com o outro, na Libertadores eles nos deixou na primeira colocação do nosso grupo, não perdemos nenhum jogo. Aí eu pergunto a vocês, se nós formos campeões e seremos campeões da Libertadores, o Paulo Souza tem seus méritos também? Eu acho que não, né? O mérito é todo do Dorival. O mesmo caso se aplica para o brasileiro. O Dorival pegou o Flamengo em 14º, chegou a terceiro, até segundo colocado no campeonato. Só que em 3 jogos, nos últimos 4 ou 5, ele tomou atitudes, na minha visão, errada.
Por exemplo, contra o Palmeiras ele entrou com o time, nós estávamos jogando bem, fizemos 1 a 0, virou o primeiro tempo 1 a 0. Ele poderia ter colocado os titulares no intervalo para garantir esse resultado ou até mesmo ampliar. Só modificou o time depois que nós tomamos empate. Deixamos escapar 2 pontos. Quanto ao Ceará, o Flamengo já vinha com uma classificação praticamente garantida em cima do Vélez. O Flamengo poderia ter colocado o seu time principal, pelo menos para iniciar o jogo, porque eu quero passar para vocês o seguinte: hoje em dia pode modificar 5 jogadores, ou seja, você pode trocar meio time, sem contar o goleiro, você pode modificar 5 jogadores. Ele poderia ter entrado com um time mais forte contra o Ceará, o jogo foi no Rio de Janeiro, o jogo com o Vélez também foi no Rio de Janeiro, então ele não teria logística, nada, e iria atrapalhar o Flamengo nesse sentido. Ele poderia ter colocado um time mais forte contra o Ceará, ganharíamos aquele jogo. Naquela rodada, que foi a rodada passada, o Palmeiras havia empatado com o Bragantino, nós poderíamos ter jogado essa vantagem para 5 pontos. Ele não fez isso, nós perdemos mais 2 pontos, então são 4 pontos perdidos. E ontem ele também poderia entrar com o quarteto titular, com De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Thiago Maia e o João Gomes. Ganharíamos o jogo, eu tenho certeza que o Flamengo ganharia o jogo. Colocaria até mesmo o Vitor Hugo ou o Mateusão como centroavante, optava ou pelo Cebolinha, mesmo não estando bem, ou pelo Marinho para jogar pelo lado do campo, teria opções no banco, né? Caso ele optasse pelo Marinho, teria o Cebolinha e vice-versa, teria o próprio Vitor Hugo Vidal no banco para modificar. Fez o resultado, troca que ele acha que está um pouco mais desgastado e ganhamos o jogo, porque o jogo nós dominamos, nós tivemos posse de bola. Mas não concluímos jogadas, não realizamos jogadas para que pudéssemos ganhar o jogo. Então, resumindo o que eu quero dizer, nós perdemos 6 pontos, que hoje deixaríamos a gente a 3 pontos do Palmeiras. Resultado que poderia ser possivelmente conquistado. Ou seja, porque enquanto o Palmeiras nós estávamos ganhando. Contra o Ceará, era um jogo no Rio de Janeiro, perdemos a oportunidade de gol, perdemos. Mas poderíamos ter ganho se ele entrasse com o time ideal. Só a nível de exemplo, contra o Ceará ele poderia ter começado com o Gabigol e Cebolinha no ataque, no segundo tempo tirava o Gabigol, entrava com o Pedro. Entendeu? Ele poderia fazer isso, entrar com o meio campo mais forte, com mais qualidade, porque todo mundo sabe, o meio campo é o coração do time, de qualquer time, é onde se ganha e onde se perde uma partida. E o nosso meio campo é o melhor meio campo do Brasil, tanto em termos de marcação como de criação. Haja vista com a presença do Thiago Maia e do João Gomes, o crescimento de produção do Davi Luiz e do Léo Pereira foram assim absurdo. Não foi só a melhoria deles individualmente, mas a proteção que esses dois caras dão à nossa defesa fez com que o futebol do Davi Luiz e do Léo Pereira crescesse. Então, o meio campo que é o coração de tudo ali. Se o meio campo estiver bem postado, jogando bem, a chance de ganhar é muito grande. Mesmo que você não tenha um goleador na frente lá para que faça os gols, que não é o nosso caso, nós temos 2. Ele podia optar, um joga o primeiro tempo e o outro joga o segundo, a nível de campeonato brasileiro. Nas Copas não, tem que entrar com força máxima. Quem tiver melhor vai jogar, mas nas Copas ele poderia fazer isso. Até porque, defendendo também agora o Dorival, ele perdeu o Lázaro. A direção do Flamengo, não sei por que, vendeu o Lázaro. Porque quando o Lázaro estava aí, bem ou mal já tinha um entrosamento. Era aquele meio campo com Diego, Vidal, Vitor Hugo e Lázaro. Lá na frente Everton Cebolinha e Marinho. Já tinha um entrosamento. Vendeu o Lázaro, não é que o Lázaro seja o novo Neymar, não é nada disso. Mas é um jogador que já estava encaixado, já sabia a movimentação dos seus companheiros. E o Flamengo vinha jogando bem. E a diretoria atrapalhou, no caso, o Dorival nesse sentido. Não era para ter liberado o Lázaro agora. Só a título de exemplo, novamente, o Rony está com uma proposta aí para sair do Palmeiras. Pergunta se o Palmeiras vai liberar. Dificilmente, pode até acontecer, mas dificilmente vai liberar, porque ele já perdeu o Rafael Veiga por contusão, perdeu o Rony, o time vai cair com certeza. Para nós, se acontecer isso dele liberar o Rony, melhor ainda, porque eu tenho certeza que o Palmeiras já está caindo. Ganhou do Juventude, obrigação de ganhar do Juventude. Juventude é o último colocado e o jogo foi em São Paulo. Mas nos últimos jogos nos últimos 5, 6 jogos foi a única vitória do Palmeiras, juntando o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então, se ele vende o Rony,
com certeza eles cairão. Eu tô dando o exemplo do Rony para explicar por que não venderia o Lázaro nesse momento, porque o Lázaro estava encaixado no time B. E por coincidência, depois que ele saiu, a produção do time B caiu também. Então, galera, são essas situações. Mas eu ainda acredito no título do Brasileirão. O Flamengo tem time para isso. A gente passando pelo São Paulo agora na próxima quarta-feira, teremos umas 2 semanas livres aí de treinamento. E só um jogo por final de semana, porque as finais, se eu não me engano, da Copa do Brasil serão no dia 12 e 19 de outubro. Então teremos aí as semanas livres para treinar e recuperar os jogadores. E o Dorival vai poder escalar a força máxima no Brasileirão, a começar pelo jogo contra o Fluminense no próximo domingo. Valeu, galera? Tamo junto. Galera, então essas são as notícias do Mengão. O Mengão volta a treinar hoje no Ninho do Urubu, visando o jogo de quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil, a semifinal. O jogo que nos levará à final da Copa do Brasil. Esses jogos serão realizados nos dias 12 e 19 de outubro. Galera, peço a vocês que continuem se inscrevendo no canal, ativando as notificações, clicando no sininho e deixando aquele like. Aquele like bacana. Vambora, Mengão! Dali, dali, Mengo, pra cima deles, Flamengo. Dali, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo.